Bom dia. E o dia? Santo dia. O dia tá no dia. Então vamos ver. Hoje é 6 de agosto de 2021, são 7h37 da manhã. E vamos atravessar aquilo que Deus esteve a me solicitar. Como algo de fato bom eu realizar. Partindo seria pressuposto, do suposto, e também tem mais essa. Mas vamos pegar algo de cunho ou seria de modo? Sei lá. Vamos retratar. Seria retratar ou seria tratar? Santo, que redação de fato complicada essa que Deus me pediu para, de fato, seria encaminhar, realizar, fazer, elaborar, destrinchar. Que língua é essa que Deus esteve, de fato, a me falar? Quer dizer, seria a falar, esteve a me convidar, a se pronunciar, a usar. Santo, que lugar é esse que eu vim morar? Eu vim morar, eu vim habitar, eu vim parar, eu vim me localizar. Santo, qual é o hemisfério? Hemisfério significa um traspassar, quer dizer, ai meu Deus, o que seria o tal do hemisfério? Santo Deus, ainda tem mais essa. O quê? Sim, ainda tem de fato a linha. Santo. Seria a linha do Equador. Como é o nome daquele negócio? Santo é um material, não, é desuso, não. Santo, transferidor. Meu Deus. Seria geografia, geometria, geologia. Santo, tem mais essa. E o que significa logia? Santo. Será que é parir? Será que é estudar? Será que é pensar, organizar? Eu sabia que isso não ia prestar. Eu disse para ele. Eu não sei essa história da gente, de fato, historiar. História que é tão complicado outra alcançar. Eu não sei, nós vai me dar um trabalho tão grande. O quê? Eu tive que falar para ele, olha, eu sei de fato onde minha cabeça está. Eu sei me localizar. Quer dizer, eu sei me localizar. Certo? Eu sei exatamente quem está a me observar. Eu sei até os pássaros que costumam de fato voar para de fato aqui estar. Eu sei de fato que é muito difícil a gente usar todos os sentidos do lugar. Mas o que é que eu posso fazer? Será que é bom de fato eu falar? Não sei não. Eu acho que você está a enrolar. Meu Deus, também tem mais essa, papiro. Sim, porque era costume guardar papiro assim, enrolado. Então, enrolar não é uma coisa assim, que não é boa a gente realizar, é papiro. Santo. E você está conseguindo, de fato, enxergar um tempo que a gente costumava ainda usar correio para recado mandar? Também isso aqui é de fato algo complicado. Mas havia, de fato, um meio mais fácil. Telegrama, bem verdade.
o telegrama era de fato chegado de um modo imediato. Santo. Aí, levando em consideração tempo e espaço, tudo era calculado. O quê? Sim, porque muitas vezes o rádio era usado. O quê? Câmbio, aqui, quer dizer, o problema de fato é que o medo, o quê? O quê? Do sistema, de fato. E tinha, é por isso que eu digo, não é fácil. Sim, porque hoje é muito simples a gente dizer, quer dizer, eu fui hackeado. Nós somos hackeados. Engraçado é que hacker é um termo assim, que não foi assim criado de um modo fácil. Eu fico pensando quando a gente. Não, eu tenho que falar. Eu fico pensando como a gente é retardado. Sim, porque sabe como é que é? Eu, quando de fato fico assim olhando para aqui e para lá, eu fico pensando, gente do céu, nós somos tão retardados, nós conseguimos de fato jogar tudo aquilo que foi conquistado, o quê? Num buraco que nunca vai ser encontrado. O quê? Nós esquecemos do telégrafo. O quê? Um sistema muito mais complicado do que esse aí. O quê? Sim, que recentemente foi criado. O telégrafo é algo tão complicado. O quê? Que não foi fácil de fato ser dominado. Somente matemático. É o quê? Gente que tinha miolo criado. E hoje? Hoje a gente diz, de fato, que esses otários, o quê? Sim, que esse julgo inteligência de direito, de fato, é que de fato dominam o mercado. O quê? Oh, minha gente, o telégrafo nunca foi descartado. O quê? É por isso que, de fato, o direito ficou complicado. O quê? Sim, porque sabe como é que é? Esses que acharam, de fato, que ser tecnologicamente avançado é que dava dinheiro gordo para advogado? Sim, porque não, é preciso ser tudo muito bem computadorizado, o sistema tem que estar interligado. Oh, meu santo! Quantos séculos tem que o sistema é interligado? Desde que o telégrafo foi criado, o sistema é interligado. Num instante, o quê? A gente envia o recado. Agora, o problema, de fato, é a gente aceitar, de fato, entregar o fardo para o outro pegar. Aí, de fato, é que foi algo assim muito complicado. Por quê? Sim, porque a gente não pode também desconsiderar. Por quê? Também tem mais essa. Disseram assim, minha gente, essa história da gente criptografar, achando que isso é algo novo no lugar, nós vamos nos danar, vamos parar com isso, vamos aceitar o sistema que estiver a criar. Ah, mas sabe como é que é? Vão nos condenar. A gente precisa entrar nesse mercado que estão a criar. Se a gente de fato falar que de fora a gente vai ficar, que é melhor a gente continuar do jeito em que a gente costumava guardar uma fortuna no lugar. Mas, gente, o quê? Gente, a chegar. Sabe como é que é? Meu filho, o quê? Meu filho é a pessoa mais inteligente que eu estive a criar. Ele disse que é melhor, de fato, a gente buscar um meio da moeda valorizar. Aí, de repente, acreditaram que a tal criptografia era algo novo no lugar. E aí eu disse assim, santo, é nesse universo que eu vou entrar? Sim, porque eu não sei não. O cartógrafo mandou me avisar que desde que o sistema, o telegráfico, alguém esteve a inventar, e com tanta sabedoria, ninguém mais conseguiu de fato ultrapassar o sistema tão
tão primoroso no lugar. Mas disseram que não. Quem é que iria de fato querer ficar trancado num lugar onde de fato a gente tinha que criar código, quer dizer, mandar recado e iria ficar dependendo de quem fosse de fato passar. Isso estava nos custando caro, advogado sendo criado, roubo para todo lado. A gente podia pagar advogado, agora a gente é roubado pela própria casa do advogado, que nos diz que o sistema, de fato, foi criado para tornar o serviço mais fácil, mas, em compensação, isso custa muito caro. Foi um tiro, de fato, que deram para o alto, e acertou, de fato, todos aqueles que por aqui passaram. O quê? Pois é, por isso que eu digo, o povo antigo. O quê? O povo antigo, de fato, é que era safo. O quê? Bandido, de fato, aqui era executado. Sim, era executado. Era enterrado. Mas o documento, meu santo, o documento não era desperdiçado, não. Era de fato super, hiper valorizado. Ele continuava o quê? No espaço, sendo procurado. E um outro? O outro de fato aproveitando o documento do morto sepultado e com direito até o corpo ser encomendado ou aproveitado. Aí, sabe como é que é? O quê? Resolvemos de fato abusar. O quê? Sendo que bandido famoso no lugar é um pouco difícil da gente, de fato, matar, enterrar. Sim, a gente matava, enterrava, era aqueles que, de fato, não era bem o cabeça da cabeça. Mas tinha um papel, de fato, muito, muito importante. Nunca era colocado de lado. Aí muitos, para aqui, foram enviados. E disseram que aqui era um excelente mercado. Havia um acordo firmado. Se um momento era complicado, mas disse, olha, não. Pode de fato enviar, porque nós vamos de fato bancar cada bandido que a máfia conseguir, quer dizer, que a máfia desejar. Aí, o quê? Sabe como é sistema monocrático, quer dizer, democrático, quer dizer, não, money. É isso. Sabe como é que é o sistema, como é que fala? Demográfico, não, demográfico, né? Demográfico, não, meu santo. Calma. É isso, gente. Como é que de fato eu vou explicar? Sabe como é que é? Cartografia. Sim, cartografia. O quê? Cartomante. O quê? Sim. Aí começaram de fato a inventar. Que aqui tinha muita gente que era capaz de adivinhar o pensamento de qualquer um lugar. O que virou moda. O quê? Virou moda, de fato, a gente patrocinar terreiro. O quê? Sabe como é que é fundação? Tombar. O quê? Sim, porque virou... Sabe como é que era aquele momento que a gente tinha que buscar gente para nos sustentar? Sim. Uma coisa, de fato, era a gente falar. Outra coisa, de fato, era a gente poder bancar. Como o momento, de fato, estava ali. O quê? Todo mundo, de fato, aproveitar. Resolveram, de fato, então, jogar. O quê? Tudo quanto é tipo de pensamento. Para, de fato, cada um, vamos dizer assim, ter um motivo para, de fato, se elevar. Aí, foi de um tudo. O quê? Sim, porque a gente tinha que, de fato, financiar. Sim, dar a base para, de fato, cartomante adivinhar.
O quê? Uma multiplicidade. O quê? Era tanto terreiro. O quê? Começamos a elevar aquelas pessoas que tinham, de fato, uma certa maneira de se posicionar diante de quem estava a governar. E isso em cada lugar. O quê? Do Oiapoque ao Chuí. Vige, desse cantinho, Virgem Maria, tiraram a Bahia daqui. Não. Aí esse pensamento começou de fato a surgir. O quê? Sim, porque nem todo mundo é índio aqui. O quê? Sim, mas índio sabia de fato bancar carta que ninguém conseguia de fato conquistar. Sim, característica do lugar. O quê? É por isso, de fato, que é necessário a gente conseguir enxergar. Gente que começou, de fato, quer dizer, gente que tinha no lugar, que sabia, de fato, falar, quem, de fato, deveria fazer parte da lista. O quê? Hoje de entidade para se preservar. Aí foi de padre. O quê? Oi, não. Era padre. Era gente e a religião. Não podia falar religião. Era gente de fato que tinha aspiração, inspiração, que tinha, quer dizer, que envolvia, que tinha poder de sedução. O quê? Aí, cada lugar resolveu de fato buscar aquelas pessoas que tinham de fato essa capacidade de adoçar, de trazer para si o seu próprio um modo, quer dizer, a maneira de cada um ali se dar, quer dizer, se criar, se multiplicar. Isso foi o pior que aqui estiveram a realizar. O quê? Sim, porque existia também, a gente não pode desconsiderar, duas potências nesse lugar. Duas. As outras potências, quer dizer, as outras casas, os outros lugares, as outras ficavam de fato a esperar quem iria de fato buscar as migalhas para de fato entregar. Mas num determinado momento, a potência de fato que desejou de fato ser fermento, o quê? Passou a viver dor e lamento. O quê? Aí, como de fato começaram, o quê? Uma matança tão grande no lugar. O quê? Sim, porque o pensamento lá não era o mesmo do de cá. Sabe como é que é? Lá não foi bem português que esteve, o quê? Sim, a trazer, quer dizer, a civilizar. Bem diferente de cá. Aqui vieram, quer dizer, chegaram, trouxeram gente de tudo quanto é lugar. Muitos aqui vieram também entrar porque queriam, de fato, encontrar um meio de se bancar. Mas lá, naquela potência, que de fato o pensamento, quer dizer, que tinha uma língua bem diferente da que estava aqui a plantar, não de fato estava de fato a aceitar que o pó viesse o que a se criar. E aí, gente de fato a revoltar. O quê? A brigar, a sair para a rua. Oh. E de fato querendo abafar. O quê? Quanto mais de fato tentavam de fato tirar
o direito, o que do povo de fato sair para a rua para respirar, o que mais de fato havia matança no lugar, matança, tanta gente, tirar até o direito do povo se registrar. O que? Sem identidade o povo começou a ficar. O jeito foi de fato buscar. O quê? Na ponta ali, no pontinho ali, na ponta do iceberg, um lugar de fato onde gente costuma de fato gostar, sei lá, assim, é um lugar tão miudinho, para se falar, mas lá, o quê? Aí resolveram então um acordo. O quê? Um acordo firmar. Aí começaram a entrar no Uruguai para de fato registrar todos os hermanos que nasciam naquele lugar. Não tinha outra maneira de se registrar. E fizeram isso utilizando o telégrafo. O telégrafo. Aí entidades, o quê? Que não aceitavam de fato aquilo que elas conseguiam enxergar. Começaram de fato a bancar telégrafo para aquele povo que estava ali, sem poder sequer respirar, ter o direito de registrar. E aí, de fato, telégrafo vai passar e gente, de fato, a registrar, dizendo, de fato, onde estava, o que ia morar, mas tinha que carimbar com lá uma complicação, uma confusão tão grande. E aí, resolveram, então, comprar. O quê? Mais briga. O quê? Aí, quando souberam o tanto de registro, o quê? Que o tal do Uruguai estava de fato a realizar. O quê? Uma revolta popular. O quê? O povo de lá começou de fato a se manifestar, dizendo que isso era falsear e que isso estava a prejudicar as pessoas que estavam de fato lá a lutar e sem direito de fato de ter o seu próprio registro no lugar. E, inclusive, de fato, a falta de cartório no lugar estava de fato a patrocinar o crime organizado, que nem certidão de óbito, o que podiam então tirar. Nesse momento, a confusão começou de fato a espalhar. Um outro país se vê de fato com essa necessidade de se manifestar, resolveu uma bandeira de fato levantar. O quê? Quando de fato levantou a tal bandeira para chamar o tal povo para conversar e que cada um mandasse um tal representante, o quê? Aí pronto, uma surra esteve a levar. O quê? Uma surra tão grande, mas foi uma surra mesmo, uma surra. Tiraram de lá até o direito, o quê? Do povo de fato é ter gasolina. O quê? Combustível de fato para carro rodar, a tal indústria se sustentar. O quê? Aí de fato fome o povo a passar. Aí resolveram apelar. O quê? Na Casa Grande resolveram entrar. Disseram que não tinham essa intenção. Intenção é de prejudicar ninguém nesse lugar, mas que era preciso organizar. Que desta maneira nenhum país poderia de fato plantar organização criminosa no lugar. Aí, quando a Casa Grande soube que esse tinha um pensamento tão particular, o que mandou foi escravizar. O quê? Se tinha uma tal fundação, um fundo que costumava emprestar muito dinheiro para esse lugar. O quê? Derrubou cada centavo. O quê? Se derrubou cada centavo que lá esteve a depositar. Passou de fato, foi a serra no lugar. O quê?
E isso ninguém nunca esteve a falar. O quê? Sim, sabe como é que é? Passou uma serra tão grande que o jeito foi passar a falsificar. O quê? Sim, lá o povo tinha um tipo de pensar, mão de obra boa para trabalhar. A mão de obra era tão boa, que a Casa Grande sempre esteve a usar os trabalhadores do lugar, mas nunca deram a eles o direito de registrar o que se produzia lá. Sempre colocou como se estivesse vindo de outro lugar. Sempre. E até isso tiraram deles, o direito de realizar. Foi de fato tanta gente assim desidratar, sem comida, sem água potável a encontrar. Uma tragédia e tanto naquele lugar. O jeito então foi o quê? Falsificar. Quer dizer, o jeito era produzir aquilo mesmo que eles costumavam realizar, usando as sobras que ali eles estiveram a deixar. E quando de fato a Casa Grande soube que esse era o único meio, de fato, deles conseguirem viver naquele lugar, uma certa forma tão particular, eles começaram de fato a enviar tudo quanto era sobra. O quê? Sim, porque não tinha como enterrar. Se produto eletrônico é uma coisa fácil de você descartar. Aí resolveram então acordar, disseram para eles que iriam ver as sobras do lugar e que dessa forma eles poderiam de fato se sustentar, já que eles podiam de fato fabricar aquilo que a concorrência nunca iria de fato poder realizar. O quê? Sim, porque se eu tenho uma mão de obra que esteve a se especializar e eu estava a descartar, a concorrência poderia de fato usar aquela mesma mão de obra para os mesmos produtos fabricar e em condições de qualquer um poder comprar. Quando eles se atentaram para que isso poderia de fato se dar, aí pronto, sobra. Daí em diante, ninguém quis mais saber de outra indústria se plantar naquele lugar. Não tiveram mais interesse de firmar acordo para ali ser fábrica, para se autenticar. Não. Aí, muito produto passou de fato a sair de lá e de uma maneira que não se podia bem duvidar. O problema, de fato, é que com sobra muito produto, o quê? Sim, ali a se batizar, se misturar, porque uma coisa é você, de fato, produzir e separar. A outra coisa é você ter que batizar, usar um produto aqui que não poderia ser usado porque já faz parte de cá, e aí sabe como é que é chumbar. Aí ninguém teve interesse de falar que os produtos que o Paraguai estava de fato a fabricar poderiam de fato prejudicar qualquer um nesse lugar, já que eles tinham que chumbar se encontrar um meio de interligar ali o sistema elétrico para o produto funcionar. Aí pronto, a coisa esteve de fato assim. O jeito foi deixar. Virou uma febre no lugar. Uma febre. Assim o país conseguiu, de fato, de alguma maneira, o seu povo educar, colocar o seu próprio jeito de falar, de pensar, de sentar. É um lugar bem fechado, bem característico, que lá ninguém tem interesse de entrar. Então, o pensamento lá nunca esteve a mudar. É o mesmo. É o mesmo. E eles passaram, de fato, a viver como se não fizesse parte do lugar. A se separar. A se separar. Porque ninguém desejou em nenhum momento com ele o Paraguai está. E ele esteve a se prejudicar porque quando ele esteve de fato a achar que ele tinha algum poder no lugar, já que ele tinha uma mão de obra seleta, muito especializada. Ele achava que podia de fato
com a casa grande, o que falar e pedir para dar trégua no lugar. Só que a casa grande tinha muitos interesses que não costumava de fato falar. A casa grande esteve a ocultar muita coisa que por lá ela esteve a realizar usando essa mesma mão de obra que estava cá. Porque quando a casa grande viu que essa mão de obra poderia se atentar para os produtos que aqui ela esteve a fabricar com o sonho lunar, pronto. Pronto, resolveu de fato administrar. Encontrou o meio para todo produto químico, tralha, carcaça, que de fato sobrava de lá, começou a enviar para cá e começou de fato até a comprar os mesmos produtos. Só que lá eles estiveram a autenticar. Só que lá, de alguma maneira, o sistema de saúde costuma enxergar muita coisa que o resto do mundo não costuma realizar, porque esse mesmo sistema de saúde usa produtos que jamais deveriam usar. E quando começaram de fato a enxergar que havia um excesso do tal produto, vamos falar assim, um tal de nitrato de chumbo nas crianças, numa certa juventude, vamos dizer assim, não é bem juventude, também não é criança, também não é adolescência. E era uma fase complicada, sim. Também não se fala em lugar que muita gente não conseguia ter esse pensamento para na idade encaixar. Que a fase de transição, lá muita gente esteve de fato a não conseguir encontrar, porque muitos jovens, ou melhor, com a idade muito, muito baixa, saía de casa, entrava no mundo, o quê? De extrema devassa, um mundo sujo. Nas faculdades encontravam essa gente, quer dizer, essas pessoas. E aí pronto. Ali se limitava, ali não conseguia de fato se encaixar. Não eram crianças, também não eram adolescentes, quer dizer, não eram adultos. Mas em compensação, eram jogados para a rua, para fora de casa, para de fato administrar a própria casa, sem ter sequer se atentado ao que era de fato um lar formado, ou um produto encontrado, quer dizer, ali. Aí ficaram assim, nesse mundo soltinhos, sem saberem de fato se de fato encarava o que a realidade lá encontrada, se ali se misturava ou se voltava para casa, com a vida toda desgraçada. Uma realidade que o tempo todo ali se dava. O jeito, então, foi procurar algo para que essa gente pudesse ao menos se encontrar. E aí passou-se a muita celebridade ali de fato a levar nessa faixa etária. Aí começaram de fato a abusar, pegando criança. Sim, porque as pessoas ainda não eram sequer adolescentes, não sabiam nem o que era puberdade, não sabiam nem lidar com aquilo que o próprio corpo estava a apresentar. Pegava aquelas pessoas ali, como tinham de fato, de uma maneira assim, carismática, e ali a família bancava, e aí desgraça entrava naquele mundo, ali a vida ficava. E isso está na casa, a vida ficava. Mas em compensação, o pensamento que foi de fato levantado
para estabilizar aquilo que naquele momento era, de fato, passado, pronto. Foi o pior, de fato, a ser ofertado. Porque quem era, de fato, levantado para o pensamento ali ser adorado, idolatrado, era pior do que quem estava, de fato, necessitado. E aí, de fato, pense no universo complicado. O quê? Aí, o jeito foi, de fato, criar mecanismo, o quê? Para o sistema, de fato, ser multiplicado. O quê? Hospital para todo lado. Do tipo psiquiátrico, mas era do tipo colocado como hospital pediátrico, mas psiquiátrico. Psiquiátrico. Naquele momento, foi-se, de fato, criado tanto hospital psiquiátrico, e de um jeito inacreditável. Enquanto que aqui, o quê? Enquanto que aqui o chumbo, o quê? Comia dobrado. Num momento muito complicado. E lá, criando o hospital psiquiátrico, em vez de trazer o assunto para ser, de fato, mostrado. E não escandalizado, mas mostrado. Para que o problema fosse solucionado, administrado. Não, foi ocultado com o hospital psiquiátrico. Suicídio para todo lado. Ó, a lista de óbito ali, Ave Maria. Também, nesse mesmo momento, como de fato os pais começaram, o quê? A, de fato, enxergar que mandar filho para a faculdade não era assim tão bom para o lugar, começou, de fato, a plantar um pensamento que era bom se alistar para tirar o filho do lugar. E aí alistamento, a se multiplicar, alistamento. Muita gente nem conseguiu, de fato, embarcar a própria vida, resolveu tirar. Porque sabia, cada um sabia, que entrar, de fato, naquele lugar não daria a ele a liberdade que ele estava a desejar. Aí, pronto. Começou a Operação Pirata. O quê? Tinha que, de fato, mudar. Aí começou, de fato, a plantar patriotismo de uma forma exacerbada. Patriotismo. Como, de fato, procurar uma boia, em qualquer lugar, para que aquela juventude não viesse a se afogar naquele mundo que eles mesmos estiveram a bancar. Só que a droga estava em todo lugar. Porque o próprio sistema que eles estiveram a criar não deu para nenhum deles, de fato, o direito de comprar. Briga, sim, com as milícias do lugar. Aí cada um se achou no direito de enviar miliciano para um bairro dominar. E como eles tinham muito a se explicar, a começar pelo tanto de produto que o Paraguai estava de fato a fabricar, e eles não podiam negar que eram eles que estavam a enviar. Aí deixou de fato milícia a dominar. Aí cada bairro passou a ser de um lugar. É só pegar a cartografia e procure de fato quem foi o traficante que começou de fato a colocar o seu nome lá. Muito complicado. Cada bairro, sim. E aí foi multiplicado. Quanto mais o Estado, de fato, tinha esse pensamento elevado de não trazer aquilo ali, que ali estava sendo ao passado, aí uma distância enorme. Há estados que conseguiram, de fato, barrar
o crime organizado, com muito trabalho. Esses foram desvalorizados. Não tem direito político de direito de fato. Não tem. Vive feito com dados. Ó, menosprezados. São os menores. Completamente. Mas, em compensação, há de fato uma espécie de noção do que é ser cidadão. Mas são tratados com repúdio em cada canto da nação que tem ligação, que tem esse sistema de elevação. O jeito foi criar sistema de educação para eles encontrarem de fato ali a sua própria razão. A sua própria razão. E tudo isso porque nós criamos uma situação de tamanha elevação que nós não podemos, de fato, abrir mão. Nós não podemos abrir mão. E passamos a ser um país sem noção. Vivemos de escravização. Somos a casa grande dessa civilização. É como ser o sol do lugar. E o sol, ele não pode de fato falhar. O sol não pode de fato se ocultar, ele tem que brilhar. A fotossíntese o sol precisa realizar. Somente quando o sol se atentar que a sua própria fotossíntese ele precisa realizar, cortando de fato os meios do crime organizado se sustentar, aí pronto. Aí o caminho de fato vai se formar. Porque aqui, no país que eu estou de fato a assentar, Santo, esse país aceitou com muita facilidade o eclipse lunar. Aceitou com muita facilidade. Mas lá, los hermanos, esses com toda certeza nunca estiveram a aceitar. E paga até hoje o preço alto de não querer, de fato, que o crime organizado se crie no lugar. Se dá forma. Como, de fato, aqui a gente costuma pensar. Todos os presidentes que por lá estiveram a passar, sempre desejaram de uma maneira se separar. Desejaram pagar para se libertar. Ainda que eles viessem, de fato, a se beneficiar, a roubar, sem ter uma boa vida no lugar, se sustentar. Mas queriam, de fato, administrar o cofre do lugar. Todos eles. Porque o pensamento deles é um pensamento particular. Eles não queriam dar a ninguém o direito de lá estar para, de fato, escravizar. Eles sempre quiseram criar um sistema próprio para o país saber lidar. E aí a Casa Rosada passou, de fato, a muitas vezes se escandalizar. Sim, porque numa casa não é uma única pessoa. Quando de fato, aqueles que apoiavam quem estava sentado lá na cadeira, no primeiro lugar, quando eles viram que o pensamento estava de fato a querer pender para o crime organizado, de fato, se criar, eles chegavam e denunciavam o mundo particular. Eles mesmos criaram esse pensamento. Se de fato achar que a cadeira alta vai sustentar e abrir porta para o crime organizado aqui se criar, a gente mesmo vai derrubar. Todas as denúncias partiram da própria Casa Rosada. Da própria Casa Rosada.
E quando, de fato, a própria Casa Rosada, que é, de fato, é separada, sim, daquela jeito, que da eleição democrática separada, quando a Casa Rosada soube da possibilidade de se eleger um Papa, pronto, entrou na parada. Entrou na parada. A questão é que a Casa Rosada jamais esteve a pensar que o próprio Papa esteve a negociar o tempo todo a gente do lugar para, de fato, o crime organizado. Lá está, sempre usando lá. Sempre usando o lugar que ele esteve a morar para lavar o dinheiro do crime organizado e lá entrar. Indústria entrar, ali a economia parecendo que vai de fato e ele de fato chegar e falar agora é hora de derrubar. Sempre esteve a manipular. Basta buscar de fato o mundo que ele de fato esteve a se sustentar. Com quem ele costumava de fato jantar, os lugares, é uma lista grande. A gente vai ver que essa gente é uma gente desgraçada. Eu sinto muito. A leitura não é generalizada. A leitura é encaixada em tudo aquilo que, de uma certa forma, faz parte, não só dessa casa, como da casa que aqui está sendo, de fato, levantada como a casa mais alta. Essa é a estrada. A gente tem que lembrar que para o espelho nos retratar, tem alguma coisa que estiver a usar. E se é assim, bom dia para quem vai precisar. É isso. Demorei muito mais do que eu estava a esperar, já que eu tinha muita coisa hoje para, de fato, realizar. Mas obrigada. A fala era necessária. Bom dia e sorria.